Três tapinhas. Salve, salve, galera! Igor Meloto falando. Hoje estou aqui como âncora do nosso podcast. Rampazzo, infelizmente, não pôde estar presente. Aliás, hoje é o aniversário dele, né? Meus parabéns ao nosso grande âncora aqui, o Rampazzo, que hoje deve estar curtindo aí com a família, tirando um dia de folga aí. A gente deseja tudo de bom para ele, muita saúde, muita paz, e que na próxima semana ele retorne aqui com a gente e participe, abrilhantando esse podcast com a sua incrível participação, como sempre. Então, hoje, né, nós vamos falar aqui sobre o próximo UFC, vamos também recapitular um pouco do evento passado, né, o UFC Paris, aí, que foi um desastre para os brasileiros, e também vamos projetar, obviamente, o próximo evento que vai ter um representante da Fight Nerds também, um capítulo 2 aí, né, sobre toda essa coisa da Fight Nerds, né, será que essa equipe agora virou a pior equipe do mundo? Não, talvez não é para tanto. Enfim, vamos nos debruçar sobre isso. Lembrando, né, deixa o like aí, pessoal, para a gente crescer cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que a gente está no Spotify também. E é isso, vamos então primeiro falar sobre o último evento, o UFC Paris. Eu começo apresentando o Barbie, que vai estar comigo aqui hoje, né, João Menegali Barbie, o Capitão Carisma, e eu vou deixar ele começando. Barbie, o que você tem a dizer, seja sobre o evento passado ou sobre algum outro assunto? Pode começar aí falando os teus pontos de vistas aí. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui, você fala o seu Capitão Caríssimo. Vamos falar aqui sobre o evento passado, porque esse evento deu muito o que falar, né? Muita coisa mesmo. Eu quero começar aqui com o meu espinho na garganta, que são as faltas que aconteceram no UFC Paris, que foi uma parada meio impressionante. Tipo assim, a começar que a luta que eu tive no espinho na garganta é o Roberto Chalo contra o William Gomes. Pra começar, eu achei que o William Gomes ganhou aquela luta de qualquer forma, mas ele mandou em determinado momento um direto com a mão completamente aberta e meteu o dedo no olho e no nariz do Rochala de uma forma assim, absurda, né? Que depois o juiz falou, não, ok, cuidado. E eu tô assim, como cuidado, bicho? Isso aqui não foi nenhum movimento involuntário, ele deu um golpe com a mão aberta, ele jogou a mão aberta na direção dos olhos do adversário. Como que você pode ter uma falta mais intencional do que essa? Como que você espera que a dedada no olho intencional aconteça se não dessa forma? É literalmente o movimento de jogar o golpe de mão aberta e o juiz ainda assim não tirou ponta. Eu acho que essa luta deveria ter sido um empate em termos de decisão, justamente porque o ponto deveria ter sido deduzido. Da mesma forma, a luta do Imavov contra o Corrales. Novamente, eu acho que o Imavov ganhou essa luta. Eu acho que não mudaria muita coisa em termos de resultado. Mas o Imavov tinha que ter perdido um ponto em algum momento. Eu acho que foram 3 ou 4 faltas, sendo a maior parte delas dadas no olho. Teve até um momento que o juiz, frustrado, vira para o Imavov e fala: quantas vezes eu tenho que te falar para lutar de mão fechada? Pô, você tem que falar uma, que é antes deles entrarem no octógono. Todo o resto você deveria estar ou pensando ou já deduzindo ponto. E eu vou mais além. Se a falta acontece 2 vezes na mesma luta, você tem que tirar ponto independente de intencionalidade ou não, a não ser que seja uma coisa extremamente bizarra. E aí eu entendo que vai da interpretação do juiz. Mas se o cara enfia o dedo no olho do adversário 2 vezes, ele já prejudicou o adversário bastante, que você tem que tirar um ponto só para compensar esse tipo de coisa, sabe? Ele enfia o dedo no olho do Borralho 3 vezes e o juiz tá: olha, hein? Olha, hein? É até aquele meme que o próprio Borrachinha colocou recentemente quando cogitaram uma luta dele com o Sharon Magomedov, que, tipo assim, como eu tenho uma falta livre, se eu enfiar o dedo no único olho que esse cara enxerga, ele já fica cego. E aí eu posso lutar com ele cego. E, pô, é só uma estratégia muito inteligente. E eu vou te dizer assim, os lutadores deveriam estar preparados para utilizar as faltas livres que ele tem, porque é isso, é uma falta gratuita. Ah, mas não é uma coisa honrada. Que honrado o quê, bicho? A gente tá trocando porrada por dinheiro aqui, tem nada de honra, não. Se tá na regra, você tem que usar. E eu vou dizer que nessa altura do campeonato, as faltas poderiam basicamente estar na regra, porque o juiz não pune. O juiz não pune, enfia o dedo no olho do adversário. Se você tá tomando um atraso, chuta o saco dele. É isso, faça o que for preciso para sobreviver. O juiz vai te perdoar. Ele vai te perdoar. Esse é o meu espinho na garganta. Meloto, fala o seu. É verdade, né, cara? O John Jones cresceu também, às vezes, por conta disso, né? Em algumas lutas aí que ele tava perdendo, que ele poderia ter tido
mais trabalho, ele se aproveitou dessa permissividade, né, dessa permissão que os juízes davam para ele executar essas faltas. Dedada no olho, chute naquele lugar, enfim. Mas, enfim, o meu espinho, depois nós vamos falar sobre o espinho do Rampazzo, né? A gente sabe o espinho dele, a gente sabe. A gente vai falar também sobre o espinho dele. Cara, o que eu quero dizer aqui é claro que foi uma noite, um evento totalmente desanimador. A gente que torce, né, pelos brasileiros, né, em sua maioria aí, acho que o público que tá aqui com a gente também, foi uma noite totalmente entristecedora, mas eu queria que vocês aqui, que estão acompanhando a gente, não largassem o negócio aí, né? Não acho que talvez por conta dessas derrotas aí, já acabou a carreira do Maurício Ruff, já acabou a carreira do Borralho. Pelo contrário, ainda são atletas jovens, ainda podem evoluir muito, ainda podem dar muitas alegrias aí para todos. E eu posso citar vários casos de lutadores que também passaram por isso, viraram alguns até chacota, mas depois era a volta por cima. O Shogun, por exemplo, para mim, um exemplo pessoal que eu tenho, quando ele perdeu pro Forrest Griffin na estreia dele no UFC, né? Porra, foi uma frustração terrível, né? O meu ídolo ali, reconhecível, mas corrigiu erros, deu a volta por cima e ganhou o título do UFC. O próprio Charles do Bronx teve uma jornada bem cheia de altos e baixos antes de se tornar campeão, né? Talvez até mais baixos do que altos, porque ele perdeu algumas lutas de forma até bem acachapante, né? Aquela derrota para o Cub Swanson, por exemplo, né? O nocaute que ele sofreu ali, perdeu para o Max Holloway também, algumas de forma bem estranha ali. Então, é isso, não desanimem. Amanda Nunes, né, perdeu para Cat Zingano, olha o que se tornou depois. Então, esse é o recado que eu quero passar. Derrotas acontecem e não representam o fim da linha. É isso Eu que vou eu dizer, queria deixar aqui. eu vou dizer, Meloto, que assim, eu acho que eu concordo com você, eu concordo demais, mas eu acho que a gente tem que ter uma certa perspectiva assim, porque existem derrotas e derrotas, né? Porque a galera tá falando, pô, todos os Fighting Nerds já foram desvendados como fraude, o Jean é o próximo, e eu fiquei, não. Não é assim. Eu acho, o Borralho perdeu, na minha opinião, mas ele lutou pra caramba. Estou satisfeitíssimo com a performance dele. O Imavov também lutou pra caramba. Eu acho que foi uma luta sensacional entre dois caras que se provaram estar num nível altíssimo. O Ruff, por outro lado, o Ruff eu achei preocupante. Tipo assim, a derrota dele, claro, ele é novo ainda, ele com certeza vai melhorar, mas eu achei uma derrota preocupante, sabe? Eu achei uma derrota que expôs uns problemas muito grandes no jogo dele. Porque, por exemplo, quando o Praxis perdeu pro Gary, e aí é a mesma coisa, né? A galera chega no Twitter e fala fraude, sei que lá, sei que lá. Obviamente, o Praxis não é fraude. Foi uma luta dura, foi uma luta que ele também teve a sua chance de vencer contra um dos melhores lutadores da categoria. O Praxis é um dos melhores lutadores da categoria. Mas o negócio é que foi isso, né? Foi uma luta competitiva, foi uma luta que ele mostrou seus problemas, mas ele também mostrou muitas armas que ele tem. O Ruff, ele mostrou grandes problemas e entra muito naquele aspecto que a gente tinha comentado. Eu não sei se você lembra, Meloto, mas tem alguns meses aqui que a gente fez um ranking, né, de quais que eram os fighting nerds que a gente achava o melhor pro pior. E eu sempre estava colocando o Ruff lá embaixo, que era porque eu estava falando assim, eu acho que o Ruff depende muito de magia, sabe? E, obviamente, você tem um olho impressionante, uma capacidade de contragolpe impressionante, é uma parada ótima. Mas se você depende do nocaute de Manny para vencer as lutas, isso aqui é uma coisa muito complicada, muito complicada. Ele precisa de um método, sabe? Ele precisa de um jogo que leve ao nocaute ao invés de esperar que o adversário entre de alguma forma que ele consiga um contragolpe perfeito. Isso que é o que me preocupa muito no Ruff aqui. Todos os colegas dele da Fighting Nets parecem ter um jogo bem desenvolvido nesse aspecto. Eles sabem o que eles querem fazer na luta. Se o nocaute não acontecer, não tem problema. Se o adversário fizer um jogo que eles podem se adaptar com mais facilidade, a impressão que dá é que o Ruff precisa de um encaixe. O que você acha disso, meu? Sim, ele é um striker habilidoso, né? Muito plástico. E deu para ver que o ponto fraco dele não, não é aquele que a gente também se surpreende, né? É a defesa de quedas. É a falta de talvez se impor, de não deixar o adversário crescer. Só que eu acho que isso pode ser corrigido. Eu acho que isso não é sabe, o fim da linha para ele.
essa categoria ela vai se renovar. Quem tá no topo ali, a gente tem hoje o Ilia Topuria, né? O Sarukian também, pode ser um problema para ele, mas eu acho que a chance de ele entrar no ranking um dia, ela permanece grande ali, porque a maioria do pessoal que tá no top 15 ali já tem mais de 30 anos. Alguns até 36, 39, Michael Chino 39. Então, por conta disso, ele tem uma idade boa aí, deixa eu ver. Ah, ele também tá com 32, né? Ele parece mais novo, pô. Eu achei que ele era mais novo. Mas eu Isso, acho o que ele Ruff. pode, sim. Não. O Ruff tem 29 anos. Acabou de fazer Olha, 29, inclusive. aqui tá com 32, viu? Posso estar enganado, mas aqui tá com 32. Eu achei que ele era mais novo. Se tá errado ali, né? Não sei, mas vou ver. Ah, o Wikipedia tá 29. Verdade. O UFC Roster Watch tá 32. Podem ver lá. Mas enfim, é isso. Isso só aumenta o meu ponto que eu queria trazer. Eu acho que a categoria vai se renovar. E aí ele, por ser um dos melhores da geração dele, ele vai poder ter sucesso no futuro. Agora, se vencer o Topuria, né, no podcast passado eu cheguei a comentar. Aí o buraco é muito mais embaixo, né? O Topuria, inclusive, pode levar ele pro chão e brincar ali, eu acho, né? Talvez. É uma parada complicada. Eu acho assim, o Ruff já inclusive entrou no ranking como top 15. Eu acho muito difícil que o Ruff continue a carreira dele sem esbarrar no ranking mais uma vez. Mas assim, eu vou contar outra coisa pra você, Meloto. Eu não gosto muito do que tá sendo dito pelo Ruff depois da luta, não. Sabe? Eu inclusive conversei com uma pessoa no corner dele e a pessoa tá falando: o Ruff não fez o que a gente treinou. É tipo, a impressão que deu é que ele tava completamente sem timing, que ele não conseguiu entrar direito na luta, e o Ruff falou a mesma coisa: pô, não entrei na luta, a impressão que tava é que os gestos não eram meus. Eu não gosto desse tipo de declaração, porque dá a impressão que você tá, tipo assim, jogando o peso da derrota em eu não estava lá. Famosa desculpa Royce Gracie. Eu sei que existem dias ruins, eu sei que existem dias bons, mas se você tira o peso da responsabilidade da derrota de você, então você acha, ó, não preciso melhorar nada. Eu, na verdade, tenho todas as habilidades que eu preciso, eu só não consegui aplicar, mas na próxima luta vai ser diferente. É necessário que você receba o peso da responsabilidade e você diga, eu tenho que mudar isso, isso, isso e melhorar para a próxima luta. E eu gostaria de ver um pouco mais disso no Ruff. Sim, é uma transparência maior, né? É isso. Posso? Pode falar, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Eu ia mudar Não, isso. eu só ia complementar que ele falou que o corpo dele não respondeu, né? Ele meio que se isentou um pouco da responsabilidade mesmo. Então, é isso aí. É complicado para mim, mas vamos passar para o espinho do Rampazzo. Só para constar aqui, o Rampazzo não nos falou este spin, mas eu acho que é uma coisa que a gente deveria falar aqui e, bom, a gente conversou a respeito. Rampazzo, como todos aqui sabemos, como você, nossos queridos, devem saber, não é o maior fã do planeta do Patrício Pitbull. Apostou no Patrício Pitbull no campo minado dele na semana passada, teve que mudar porque a luta foi cancelada, e isso aqui eu não estou inventando, o Rampazzo falou pra gente no grupo do WhatsApp, tudo que o Pitbull fez foi corretíssimo, e eu vou dizer que essa é uma opinião que eu compartilho, eu não sei se o Meloto compartilha, o que você acha, Meloto? Concordo também. Galera, eu vi muita gente sacaneando o Pitbull aqui, e eu devo dizer, você não precisa ser fã do Pitbull, não precisa. Mas teve uma pessoa que cancelou essa luta e essa pessoa foi a que quebrou o contrato. Tinha um contrato. Bata o peso deste contrato. A luta vai acontecer. A luta vai acontecer. Pitbull foi para Paris, bateu o peso. Chega o cara 4 libras mais pesado. A partir desse momento, para mim, quem quebrou o contrato, quem está tentando correr é o adversário. Porque você está tentando forçar o seu adversário, forçar o Pitbull a aceitar uma luta com uma desvantagem. Eu vi muita gente falando, mas nem é uma diferença de peso tão grande assim. Não me importa, bicho, porque a questão aqui é, o cara não teve que fazer o corte, o cara não se drenou. Chega lá faltando 3 horas para o final do tempo da pesagem, bate o peso 4 libras mais pesado, não tenta cortar mais, e aí a responsabilidade é minha de dar uma chance para esse cara. Eu vou dizer, eu vi inclusive gente falando, pô, espero que na próxima o Pitbull tenha um casamento terrível e apanhe, porque eu tô com raiva dele.
Mano, esse era um casamento terrível pra ele. Essa luta foi quase uma punição pro Pitbull. Imagina que ele venceu um ranqueado, que era o Dan Ige, e agora ele tava pegando um cara que não só era desranqueado, tava fora do UFC, maior, muito mais jovem, muito mais longo, e não estava nem competindo na categoria dos pesos-pena de tão maior que ele era, e não lutar com um cara, bom, o Keita não é exatamente francês, mas perto da casa dele, saiu daqui, foi lutar lá na França, e aí o cara ainda não baixa o peso, e vocês querem que ele dê mais essa vantagem pro cara. Para mim, vocês estão malucos. Eu não sou também o maior fã do Pitbull, mas o que ele fez foi absolutamente correto. Eu acho que a gente deveria punir mais, a gente deveria colocar mais responsabilidade na galera que não bate peso, porque a única obrigação do lutador é bater o peso. É a única obrigação. Você pode entrar na luta e ser nocauteado em 5 segundos. Você pode, eu já vi acontecer. Ninguém chegou e falou, você vai ser demitido porque você não podia perder a luta desse jeito. Não acontece. Não acontece. Mas bater o peso você precisa. Caramba, bicho. Única obrigação. E vocês estão malucos. Rampazzo gostaria que eu falasse para vocês que vocês estão malucos. Totalmente de acordo, Barbie, totalmente. Porque esse cara aí, eu vi ele treinando com pesos pesados, cara, dando pesos pesados. Então, imagina o que ele poderia fazer com o Pitbull, que já é um cara pequeno por natureza, e ele ainda com peso acima, sem ter se desgastado tanto. Ele chegou a postar um videozinho lá, dentro de uma banheira, lá, né, não sei o quê, parecia com um cara de triste, né, parecia o bebezinho lá, né, esperando por carinho da mamãe. E eu achei até meio constrangedor o cara postar aquilo ali, sabe, tipo, como se ele tivesse sofrido muito, assim, mais do que o próprio Pitbull, de repente, esforçado, né, pra atingir o peso. E bem que tu falou, esse negócio de contrato aí, né? Tem que honrar, pô. É igual tu chegar numa concessionária, sei lá, num lugar que tu for. Firmou um acordo lá com alguém, né? Aí chega no dia, pra ele cumprir esse acordo, ele muda lá muda o valor do carro. Não, o carro é 50 mil a mais o valor. Na hora que tu já. Tá tudo certo. Pô, daí não dá, né? A culpa é do infrator. Então é isso aí. Terminamos, então, acho que o espinho, né? Ou tem mais algum Esse aí? vídeo, só um último comentário, que esse vídeo que eu acho que você falou, tipo, cara, eu não sou médico, eu não sou experimentado nesse assunto, mas eu vi esse vídeo do cara e eu fiquei assim, esse cara parece tão absurdamente hidratado nesse vídeo. Sabe, ele parece tão bem fisicamente, porque toda vez que eu vejo os caras absurdamente desidratados, é aquilo, né? Eles estão até com a cara funda, de tão desidratados que eles estão. Enquanto o Keita, ele tava deprimido lá na banheira, mas eu tava assim, ele parece bem fisicamente. Não sei se era a intenção. Pô, a gente já viu cada figura na pesagem, né, cara? Caindo aos pedaços, né? Os caras moribundos, né? Eu não sei também, né? Mas enfim, o fato é, não cumpriu o contrato. Não sei se vai permanecer no UFC. Há quem diga que ele foi cortado, mas por enquanto ainda não saiu naquele roster watch, né? Que monitora lá o entra e sai, né? Do UFC do plantel. Mas é isso, né? Acho que encerramos aqui um pouco do UFC Paris. Talvez a gente possa falar um pouco mais durante o podcast. Mas agora vamos olhar um pouco para frente. Vamos falar sobre o Noche UFC. O UFC que vai rolar em San Antônio, mas é um card totalmente dedicado ao México. E eu começo aqui com a pergunta capciosa, definida pelo Rampazzo ao Barbie. Olha o malvado aí sorrindo para ti, Barbie. Bom, a pergunta é a seguinte. A gente vai ter nesse próximo sábado Tatiana Suárez, que acabou de disputar o cinturão do UFC, né, onde ela perdeu para a Weili Zhang, e ela tá perdida aí numa luta do card preliminar, onde ela vai enfrentar a Amanda Lemos, que também já disputou o cinturão, ou seja, uma luta bem interessante, né? Mas assim, cara, tu concorda que hoje a Tatiana Suárez, ela seria favorita numa luta contra as duas lutadoras que vão disputar o cinturão vaga agora do peso palha, que é a Mackenzie Dern e a Virna Jandiroba? Ó, a gente comentou isso aqui em off na semana passada, que a gente estava conversando justamente a respeito do casamento dessa luta. Eu não concordo com o casamento de Mackenzie contra Virna pela disputa de cinturão. Eu acho que isso, inclusive, não segue muito os padrões que o UFC já tinha definido para coisas desse esquema. Porque, em geral, o que eles sempre fizeram foi pegar o cara que tinha perdido a disputa de cinturão antes e pegar a próxima contender.
Porque, cara, quem em sã consciência achava que a Mackenzie estava perto de uma disputa de cinturão? Papo sério, vocês não conseguem me olhar nos olhos, soldados, eu estou falando com vocês. Vocês não conseguem me olhar nos olhos e falar que a Mackenzie deveria estar disputando esse cinturão agora. Não consegue. Eu entendo que se você olhar na lista, talvez vocês estejam pensando, pô, mas todas as outras já apanharam pra Zhang. Mas a Mackenzie, eu acho que ela tá no top 6 da categoria, sabe? Ela não tá nem perto da disputa. Ela tá atrás da Xiaonan, ela tá atrás da Virna, ela tá atrás da Tatiana, ela tá atrás da... Quem que eu tô esquecendo aqui, Meloto? Tô esquecendo. Ela é top 5, mas ela tá atrás da Amanda Lemos, da Xiaonan, da Soares e da Jandiroma. Então ela é top 5, não top 6. Errei por um. Mas enfim, se você está disputando o cinturão e tem 4 outras pessoas na sua frente, tem alguma coisa errada, na minha opinião. Eu acho que a Tatiana deveria estar disputando esse cinturão contra a Virna. Na minha opinião, essa é a luta que define a melhor da categoria depois que a Zhang saiu. Eu acredito que todos aqui podemos concordar que em questão de nível demonstrado também, em questão de sequência de vitórias, essa é a luta que mais se aproxima de demonstrar qual que é a melhor lutadora dessa categoria. Em relação a Tatiana estar nesse card, eu acho que é uma luta boa, eu acho que é uma luta bem casada entre duas top 5, e inclusive acho que a vencedora deve disputar o cinturão mais uma vez, seja ela a Amanda Lemos ou a Tatiana Soares, e é uma luta muito perdida, né? Uma disputa entre top 5 no card preliminar de um UFC Fight Night aleatório. Achei esquisito, acho bem esquisito, acho a Tatiana bem favorita para essa luta, ainda mais considerando a falta de defesa de peso que a Amanda Lemos já demonstrou. Acho que ela é uma lutadora extremamente capaz e estou animado para ver o que, tipo, ela ainda tem mais uma corrida pelo cinturão dentro dela, eu tô animado para ver o que vai sair disso. Eu falei, não respondi a pergunta. A pergunta é: você concorda que ela seria hoje favorita contra as duas lutadoras que vão disputar o cinturão vago do peso palio? Essa aqui é uma coisa interessante. Porque eu falei, ralei a Mackenzie, falei não deveria estar lá, não deveria estar lá. Mas a Mackenzie é um casamento terrível para Tatiana. A Mackenzie é horrorosa para Tatiana lidar. Porque é a única lutadora, na minha opinião, provavelmente no planeta inteiro, que se a Tatiana quedar, ela pode passar problema trabalhando por cima, sabe? Eu acho que é a única lutadora que a Tatiana não poderia simplesmente entrar na queda, e eu não acho que a Tatiana tenha qualidade em pé para sustentar a Mackenzie. Não que eu ache a Mackenzie boa, ela só é braba. A Mackenzie bate pesado para a categoria, ela tem cardio, ela tem volume de golpes e ela vai para cima. Ela é braba. Então, eu acho esse um casamento bem chato. Então, mesmo que eu acredite que a Virna seja, na minha opinião, distintamente a top contender da categoria inteira, eu acho que a Tatiana seria a favorita contra a Virna, mas eu apostaria na Mackenzie contra ela. Me queimem na estátua, se quiser. Ó, vocês entenderam, hein? A lutadora que não merece disputar o cinturão venceria a que merece. É isso aí, essa é a coerência do rapaz aí, né? Mas é isso, eu concordo contigo, eu concordo. O jogo não casa muito mesmo pra Tatiana, né? Porque em pé, ela não é tão boa assim, né? Contra a Mackenzie ali, acho que seria uma luta pau a pau. E se ela quedar, tem a chance de ser finalizada, e não é pequena, né? Então é isso aí, agora é a tua vez, Barbie, de falar a pergunta capriciosa pra mim. Pergunta capciosa, senhoras e senhores. Meloto, olha o malvado rindo para você, senhoras e senhores. Meloto, o evento de sábado é todo dedicado ao México. Como você avalia o momento do México hoje no MMA e no UFC? Bom, o México, galera, ele vive, obviamente, um dos melhores momentos da história, né, do país no MMA. Nos últimos anos a gente teve campeões históricos, né, como o Brandon Moreno, a Alexa Grasso, o Yair Rodrigues, que chegou a ser campeão interino. Hoje eles não estão mais com o cinturão, mas eles seguem ali no topo das divisões, né? Algumas divisões ali eles ainda podem conseguir o cinturão. É um país que o UFC vem investindo muito forte, com inclusive um instituto de performance lá na Cidade do México, né? Além dessa criação anual desse evento, né? O Noche UFC, que todo ano está ocorrendo, não está sendo no México, mas a ideia inicial era essa. Esse evento do próximo sábado ele seria, na verdade, o UFC 320, é bem a gente lembrar isso.
só que tiveram que mudar os planos ali porque não teria uma luta principal adequada. E eu acho que, inclusive, era para ter o Volkanovski defendendo o cinturão contra o Yair Rodrigues. Esse era o plano inicial, mas aí o Volkanovski teve um problema pessoal lá. Na verdade, se não me engano, ele vai ter um filho, alguma coisa assim, vai nascer perto da data. Teve que adiar daí essa defesa do cinturão. De repente até vai mudar o desafiante agora, né? Pode ser o Leon Murphy. Mas enfim, poderia ter tido inclusive também Yair Rodrigues, né? Contra o Diego Lopes, se o Diego tivesse vencido o Volkanovski. Eu acho que o plano inicial era esse, né? Diego Lopes contra Yair Rodrigues no México valendo o cinturão. Enfim, deu errado aí. Mas ainda assim vai ter esse card que não vai ser na Cidade do México, mas vai ser em San Antônio. Lembrando que na mesma noite a gente vai ter o Canelo Álvares lutando contra o Terence Crawford, né? Só que vai ser na Arábia essa luta, mas também uma luta que vai chamar muita atenção do povo mexicano, né? Afinal, o Canelo Álvares. E por falar em Canelo Álvares, é isso que o UFC está procurando. O UFC, pelo que eu vejo, né? Ele vê muito potencial dessa torcida apaixonada por lutas que tem no México, né? Criar ali um grande ídolo mexicano. Isso já vinha tentando acontecer, você já vinha tentando fazer isso com o Caim Velasquez. Só que daí o Caim Velasquez se lesionava toda hora, né? Acabou que não deu muito certo. Perdeu depois o cinturão, né? Logo. Ele não era mexicano completamente, né? Ele representava os Estados Unidos também. Mas era, sim, um grande expoente no país. E agora o desafio é esse, né? Manter essa constância de campeões, consolidar essa nova geração que está chegando, né? Com Raul Rosa Júnior, Daniel Zellhuber, talvez, Yasmin Jauregui, talvez eu estou esquecendo de alguns nomes aqui importantes, né? O próprio Diego Lopes, né? Que pode aí ser um grande expoente lá, mesmo sendo brasileiro, mas ele se identifica muito com o povo mexicano que abraçou ele. E é isso. O México já provou aí que tem potencial de talentos, de revelar lutadores, tanto pela história do boxe, né, quanto pelo que já está fazendo no MMA, e tudo indica que vai ser uma das potências aí, a longo prazo mesmo, né, do UFC. Eu acredito nisso. O México vai estar sempre ali brigando por um cinturão. Rampazo reage! Vamos para Rampazo reage, sem Rampazo. Sem Rampazo. Tristeza. É só porque eu vi um comentário nesse podcast da semana passada que eu gostaria de responder aqui. Foi uma pergunta. Galera, mandem perguntas porque nós adoramos. Nós adoramos as perguntas de vocês. E meu amigo, deixa eu pegar aqui o nome, Anderson Cacho, 9856, falou que o podcast fez falta semana passada. Vocês fizeram falta para mim. Vocês fizeram falta para mim. Anderson Cacho, uma lenda do MFC. Lenda meu garoto. Leves. Falou aqui, queria saber dos senhores o que acham do Dana White Contender Series e se estão acompanhando esse ano. Meloto, responde primeiro, eu tenho minhas opiniões aqui. Cara, eu amo Contender Series. Eu acho que é muito melhor do que o The Ultimate Fighter. Ali estão realmente os destaques de vários eventos que ocorrem por fora do UFC. A nata que tá por fora ali, né? A não ser quando tá preso num contrato, mas um contrato ali grande, né? Com a PFL, ou então com. Antes era com o Bellator, agora o Bellator já tá acabando, né? Mas assim, destaques de outros eventos vão para o Contender Series, ou então entram no UFC, né? Direto. Então, eu amo esse tipo de evento. Hoje a gente vai ter mais uma edição, né? Já que a gente tá gravando na terça-feira, ou seja, para quem tá ouvindo agora aí, né? Foi durante a semana aí. Eu posso citar aqui Carol Foro contra a Dyer, né? Cara, que luta, eu tô muito empolgado com essa luta. Eu acho que deveria acontecer no UFC. Ou seja, a gente tá tendo no Contender lutas de nível de UFC. Então, isso para mim mostra o quão bom é esse programa. E eu espero que continue aí, sempre revelando talentos, que é a melhor forma de a gente saber, né? Antes do UFC contratar alguém, eu gosto que passe por essa peneira aí. Ok, muito obrigado, Igor Meloto. A minha opinião aqui, eu adoro Contender Series, eu adoro luta no geral. Sempre que eu puder assistir, eu vou assistir. Eu tô acompanhando o Contender desse ano, até com mais afinco que eu pude acompanhar nos anos passados, porque infelizmente não é um dia muito bom para mim. Gostei muito de alguns caras que eu vi sendo revelados. O Surkaev, mesmo que ele tenha decepcionado aí na estreia, ainda muito provavelmente vai ser meu garoto. A segunda semana eu acho que foi uma semana fantástica, que revelou vários talentos. Uma coisa que eu não gosto, existem duas coisas que eu não gosto no Contender Series. A primeira é o dano. E
Eu sei que é a mais elementar de todas, né? Porque vocês sabem como eu me sinto em relação ao nosso careca mais detestado do planeta. Mas, tipo assim, eu realmente acho que o Dana estraga a parada. De uma certa forma, né? Porque o Dana, ele ressalta muito como que ele entra ignorante para fazer o julgamento. Tipo, não conheço o background do lutador, não quero saber de onde você vem, não quero saber o que você fez, quero só saber o que você faz aqui, agora. E o Dana não tem a capacidade de reconhecer um lutador bom. Se a luta for boa, ele vai contratar. Se a luta for ruim, mesmo que os lutadores sejam do mais alto nível, ele não vai contratar. E isso deixa a coisa meio que loteria. Principalmente essa semana passada, que foi contratado aquele cara, o nome dele é Tommy McMillan. Bicho, esse menino é ruim. Mas esse menino é ruim de um tanto que eu fiquei pensando até que foi um desserviço pro próprio Macmillan ele ter sido contratado, porque se o UFC não for extremamente cuidadoso com os casamentos de luta que vão dar para esse menino, ele vai apanhar muito. Eu acho que ele não tá pronto para o nível de evento, mas ele deu uma lutaça, né? Ele fez uma luta que os dois, ele apanhou pra caramba, os dois cansaram, mas ele conseguiu se recuperar, virou a luta. Na minha opinião, essa luta deveria ter sido um empate, mas enfim, levou na decisão majoritária e foi contratado. E aqui eu vou entrar na parte que eu não gosto do Contender Series, que é o casamento de luta é absurdamente aleatório, porque tem umas lutas que você vê claramente tem um favorito absurdo. E aí tem outras que são lutas que você pensa, esses dois caras têm nível UFC, eu não sei porque que essa luta tá acontecendo agora. E foi uma coisa que aconteceu nessa quarta semana, que foi a coisa que me deixou mais chateado, né? Porque a maior parte das lutas que aconteceu, tipo, o nocaute da noite, né? Que foi esse nocaute que viralizou do Jean Paulo Bosnoiani. Excelente lutador, não me entendam mal, excelente lutador. Mas ele pegou uma luta dada. Era o maior favorito da noite com méritos. Pegou um adversário que não deveria nem sequer estar no Contender Series no estado da carreira, do jeito que estava naquele momento. Enquanto isso, a gente teve o Chapolin. Chapolin é campeão da LFA com 2 defesas, sendo 2 nocautes, que pegou o Antoine Ho, outro excelente lutador que já participou do Contender Series, perdeu para o Lonier Kavanagh, conseguiu um nocaute em 16 segundos e foi para o Contender. Essa luta poderia estar acontecendo dentro do UFC. E definitivamente foi a luta de mais alto nível em termos do nível de cada um dos lutadores que aconteceu naquela noite. Porque a maior parte das outras lutas foi uma disparidade técnica tão grande, tão óbvia, que você dá imediatamente o contrato para o vencedor, porque ele simplesmente passa o caminhão no cara que não deveria estar lá. Nesse caso da luta do Chapolin contra o Antoine Ho, os dois tinham muito nível. Então o que acabou foi que foi uma luta mais travada, mais amarrada, e o Chapolin, que pegou a luta faltando 11 dias, menos que isso até, tinha acabado de defender o título dele no Contender Series, pegou a luta de última hora, foi lá, bateu o peso, conseguiu vencer um oponente de alto nível, não foi contratado, porque não deu show, não deu nocaute. E é aí que eu fico pensando, pô, cara, eu sei que o Dana se preza muito em não avaliar o contexto, mas isso aí me quebrou um pouco. Sabe, pegar a luta de última hora com a sequência que ele tava, ele não deveria nem ter passado pelo Contender Series, bicho. O cara tá no LFA já com defesa de cinturão, isso aqui é uma coisa muito doida. Então, esse é o tipo de coisa que eu fico muito pensativo, porque, por exemplo, a segunda semana, que foi quando o José Delano foi contratado, o José Delano tinha que ter ido pro UFC direto. Mas ele foi o único que a galera tava assim, pô, será que o Dana vai contratar esse cara? Porque o Delano não conseguiu o nocaute. Ainda bem que ele contratou, mas por que eu tô com medo do Dana não contratar o lutador que era, obviamente, o melhor lutador da noite inteira? Sabe, o cara mais bem preparado. Eu fico aterrorizado do Dana não contratar porque ele não tá avaliando o nível de qualidade dos lutadores, ele tá avaliando o show. E aí depende de casamento. É uma coisa para mim muito problemática e apesar de eu amar o Contender Series, existem coisas nele que me enervam. Ô, mas tu veio pra falar mal aqui, eu acabei de dar um grande elogio, estragar aqui, cara, meu comentário. Meu amigo, eu só estou aqui para lembrar a todos que este é um mundo triste e cinzento e que se vocês seguirem o caminho do seu capitão, se vocês entrarem no exército carismático, eu vos guiarei a verdade. E a verdade dói, a verdade machuca, mas a verdade vos libertará. Eu tô ferido aqui agora, mas enfim, concordo com você, realmente, o Contender tem uma ideia maravilhosa, mas parece que às vezes, dependendo do timing, do momento, eles
fogem dos critérios e aplicam critérios diferentes, né? Para contratação, para recrutamento, dependendo do timing, parece que tudo muda lá. Mas enfim, a ideia é ótima e tomara que eles consigam executar isso da melhor maneira possível. Bom, então vamos falar agora exatamente, especificamente das lutas do próximo evento, né? Do UFC Noche UFC. O evento que começa. Primeiro vamos falar da nota, né? O Rampazzo deixou aqui salva a nota de corte para ele sobre esse evento aí, nota 5. É a nota máxima que esse evento pode obter aí se tiverem lutas espetaculares. Eventaço, O evento. Eventaço. Ele se refere ao próximo. E ao último evento, ele disse que levou nota máxima, porque foi um eventaço mesmo, né? Eu só não lembro qual que foi a nota que ele deu nesse último evento. Eu achei que o 5 fazia referência a isso. Será que eu confundi? Então ele tá dando 5 pros dois? Eu acho que sim. Mas eu acho também que a gente tem que dar nota máxima para esse UFC França, porque, bicho, entregou demais. Nocautes espetaculares, lutas espetaculares. Acho que a luta mais modorrenta lá foi a do Gomes contra o Rochala, que eu nem achei que tenha sido uma luta ruim, eu achei que foi uma luta bem bacana. Ele deu nota 5 mesmo pro último evento, foi a nota máxima. Para esse, eu acho que é 5 também, tá? Pelo que eu entendi. Qualquer coisa a gente corrige aqui nos comentários. Bom, primeira luta prevista para começar às 16 horas no horário de Brasília. E a gente vai ter aí o Rodrigo Cezinando contra o Danil Donchenko. Final do TUF, né? Que era para ter ocorrido há algumas semanas atrás, não rolou, algum imprevisto aí com um dos atletas. Então a gente vai ter essa final aí que é dos pesos meio médios, né? A gente teve a outra final, que eu não tô lembrando agora quem foi que fez, mas enfim, tu chegou a assistir esse TUF, Barbie, o TUF 33, se eu não me engano? Cara, eu vou ser honestíssimo com você, meu caro amigo Meloto. Eu nem sei quando o Ultimate Fighter tá acontecendo. A maior parte das vezes eu vejo que vai rolar a final e eu fico tipo assim, caramba, eu nem sabia que tava rolando. Juro, eu te juro. É, é isso mesmo, é uma das finais do TUF. Eu vi um pouco do TUF, tá? Pra não dizer que eu não vi nada. Eu não gosto de. Eu quero ver as lutas, então eu pulo direto pras lutas, né? Porque ele tem todo um enredo ali, um roteiro ali. O programa dura em torno de 1 hora, e aí eles enrolam bastante ali, mostram detalhes, coisas. O TUF ele foi um programa, na verdade, para conquistar novos fãs, né? Entrar nos mercados diferentes, aí tanto é que teve o TUF Brasil, teve o TUF Latina América, acho que teve o China também, Austrália. Enfim, é um programa para a galera conhecer o esporte e tal. Então, é legal que tenha, mas assim, eu prefiro ir direto para as lutas mesmo, e foi o que eu fiz. Essa luta aqui do Rodrigo contra o Dani Donchenko, né? O Rodrigo, lembrando, brasileiro, vai estar fazendo essa final aí. É um cara completinho, só que mediano em tudo. Ele gosta ele gosta de trocar e tal, mas se ele vê que as coisas não estão tão boas, ele leva para o chão e tenta finalizar. Ele conseguiu fazer isso em uma luta no programa, na outra levou para decisão e vai enfrentar um cara duro em termos de nocaute, poder de nocaute. O adversário é melhor que ele em pé, oferece mais perigo, só que é meio atabalhoado. Sim, os dois nível bem mediano aqui, mas eu acho que o brasileiro, deixa eu ver aqui, o brasileiro é zebra, mas eu acho que o brasileiro tem chance de ganhar essa luta sim. A odd aí tá pagando em torno de 3 pro brasileiro vencer. O meu palpite vai ficar com o brasileiro, cara. Eu acho que o brasileiro vai ganhar essa luta levando pro chão, que o outro cara lá, por ser mais bruto, por ser meio atabalhoado, em pé, ele deve ganhar, mas eu não sei como é que é a defesa de quedas dele. Eu acho que o brasileiro tem chance de vencer, eu vou apostar nele. Bom, e a próxima luta, a gente vai ter aqui a estreia da brasileira Aline, aliás, não é a Aline não, o Barbie talvez ache que é a Aline. Alice Pereira vai estar fazendo a estreia dela no UFC, uma garota de 19 anos, talvez, aí, se eu não me engano, ela é a lutadora mais jovem a entrar no plantel do evento, uma outra striker grande, ela tem altura e envergadura grande ali, uma peso galo. Até me surpreende ela entrar direto no UFC, porque geralmente passa por um teste antes, né? Entrar no container. Ela tá vindo direto do MMA Nacional pro UFC aos 19 anos, o que é bem surpreendente. Evoluiu muito,
Ela estreou no MMA em 2023, já tá lutando no UFC agora. E assim, galera, striker pura, tem uma boa movimentação, bom boxe, chuta bastante. Também tem chance de levar pro chão. Só que nessa luta aqui, como ela vai enfrentar a Montserrat Randon, que é uma grappler por natureza, pelo que eu vi ali, ó, nas lutas que ela fez no evento, ela tentou quedar ali várias vezes, quedou 3 vezes ambas as oponentes dela no UFC. Vai ser uma luta de estilos opostos, né? Estilos diferentes. Eu dou vantagem pra Aline. Eu acho que. Agora, acho que foi o que eu falei, a Aline, né? Peraí. Alice. Eu dou vantagem pra Alice. Eu acho que ela vai ganhar essa luta. É mais promissora. E em pé, a Montserrat, assim, não oferece perigo. Muito atabalhoada, técnica muito ruim. E aí tem que ver se ela vai conseguir quedar a brasileira. Eu acho possível, mas mesmo quedando, eu acho que a brasileira vai causar danos ali a ponto de impressionar mais e pontuar mais. Esse é meu palpite. Alice Pereira, talvez até por nocaute, porque a Montserrat Randon não é muito boa. E a próxima luta, agora sim, Barbie, conta aí o que você acha. Alessandro Costa, amigo do Diego Lopes, vai estar enfrentando o estreante Alden Coria. Conhece aí os dois atletas para falar um pouquinho sobre eles pra gente? Conheço demais. O Alessandro Costa, principalmente, já tá no UFC já tem um bom tempo. Em relação ao Alden Coria, tipo assim, a gente sabe muitas coisas a respeito dele, porque ele lutou muito tempo no Fury, ele lutou muito tempo no LFA também. E ele teve resultados mistos nas duas organizações. Alternou algumas vitórias e derrotas. Sempre que o nível subia um pouco, ele teve a impressão de ceder. Um cara mais trocador, gosta mais da luta em pé, gosta mais de boxear. Pode levar a luta para o chão, se isso acontece, tem um certo poder de nocaute, mas eu vou dizer assim que a força da competição dele deixa a minha opinião dele meio básica nesse sentido, porque, pô, o último cara que ele lutou, por exemplo, tinha um cartão negativo. Antes disso, ele chegou a uma luta sem resultado contra um cara de 2 vitórias, 2 derrotas. Meio assim, a gente não sabe o real nível desse cara, mas ele já tem alternado resultados contra uma galera nível mediano. O Alessandro, cara, tá aí no maior evento do mundo também alternando resultados, tem 2 vitórias, 2 derrotas, mas todos os adversários que venceram ele ou chegaram no top 5, top 3 em algum momento, que foram a Meralbaz e Steve Erceg. Fora isso, ele lutou com Jimmy Flick, que foi uma passada de caminhão, depois lutou com Kevin Borras, uma completa passada de caminhão também. Eu acho que o Alessandro, bicho, ele bate muito pesado para a categoria, tem boas quedas, tem bom jogo de chão, trabalha muitíssimo bem por cima, e eu acho ele bem favorito para essa luta, mas bem favorito mesmo. Eu acho, inclusive, que, tipo assim, a trocação é mais complicada. Eu não acho que o Alessandro seja o cara mais técnico do planeta em pé. Para mim, o jogo para ele tem que ser levar a luta pro chão, trabalhar o ótimo ground and pound que ele tem, avançar as posições, e eu acho que é isso que ele vai fazer. Eu acho que ele vai matar essa luta até com alguma tranquilidade. O meu palpite está indo no Alessandro Costa. Em termos de odd, o favoritismo do Alessandro aqui está em torno de 1,20, 1,25, enquanto o Coria está pagando um pouco mais de 4,30. Então é um favoritismo bem grande mesmo do brasileiro. Eu não falei a odd da luta anterior, né? A Alice Pereira tá pagando 1,60 aqui nas casas de apostas. E a Rendon 2,40. Lembrando que não é a irmã do Poitin, tá, galera? A Alice Pereira é uma jovem aí que tá vindo do MMA Nacional. Também striker até. Inclusive, seria interessante ver as duas, né? Tanto a Aline quanto a Alice no UFC. Bom, a próxima luta a gente vai ter o Zach Reese contra o Cedric Dumas. E aqui eu vou falar um pouquinho que são 2 lutadores grandes em termos de tamanho ali, né, na categoria, strikers, oferecem perigo ali para quem vai lutar contra eles na parte da trocação, mas são bem vulneráveis, né? O Reese aí perdeu, por exemplo, nocauteado por Cody Brundage, né? O que para mim ali depois muito contra ele. Já o Dumas também muito inconstante, né? Os 2 atletas são muito inconstantes. E essa luta aqui eu tô achando que vai. Olha, o Dumas ganhou do Brundage, pelo menos o Dumas passou nesse teste. Apesar disso, do Dumas ter ganhado do Brundage e o Reese ter perdido, eu acho que o Dumas não aguenta a trocação do Reese. Eu acho que em pé ali vai ser um pouco difícil para ele.
o Dumas já mostrou que é um cara vulnerável que cede à pressão. O Reese, talvez no gás, ele peque, talvez no grappling também, talvez ele seja inferior nessa luta, mas o meu palpite vai ficar com o Reese por nocaute. Eu acho que ele vai nocautear o Dumas, que era pra estar preso esse cara, né, o Barbie? Vamos ser sinceros aqui. Meu Deus, eu nem sei mais quantas contravenções o Dumas tem. Ele tem tantas fotos, tantas aquela mugshot, é uma parada absurda. É verdade, né? O cara tá aprontando aí fora do UFC, tá fazendo coisas erradas aí, mas enfim, espero que nas lutas aí, pelo menos, ele tente fazer alguma coisa positiva. Bom, próxima luta, Jesus Aguilar contra o Luiz Guruli. Barbie, conhece um pouquinho dos atletas aí? Ué, mas com certeza o Luiz fez sua estreia aí recentemente numa luta que ele saiu derrotado contra o Roger Osborne, mas assim, achei que ele desempenhou bem, sabe? Ele estava vencendo a luta até o nocaute acontecer, e, bom, acontece várias vezes, mas é mais para mostrar que ele já tem um certo nível, ele tem uma boa trocação, tem um boxe ajustado, sabe? Foi pego ali num golpe, acontece, mas já demonstrou uma qualidade, não é o melhor lutador do planeta, mas já mostrou assim, bom jogo de solo, boas quedas quando são necessárias, mas principalmente na trocação, que eu acho que ele faz o seu melhor trabalho. Já o Jesus Aguilar também é um cara mais na trocação, apesar de já ter demonstrado uma habilidade no jogo de solo, quando a luta se propõe a isso, principalmente é um cara que pega na guilhotina muito bem. Ele fez isso já 2 vezes no UFC, uma delas foi no Contender Series, a outra foi na luta dele contra o Stuart Nicole. Ele já tinha feito isso mais vezes fora do evento também. Tem um nocaute em 17 segundos contra o Shannon Ross, que foi um tremendo pombo sem asa, como diria o outro, mas é um desses caras que, tipo assim, sempre que o nível sobe, ele não consegue acompanhar muito bem, não tem uma defesa de quedas das melhores, gosta mais de trocar com mais volume também. Um boxe decente, não diria que é o melhor do planeta, mas até o momento, quando o adversário tentou segurar ele em algum lugar, o adversário conseguiu. E eu acho que essa luta contra o Luiz Guruli vai ser muito disputada na trocação. Eu enxergo o Aguilar com mais poder de definição aqui, mais poder de fogo, e o Guruli, mesmo que ele tenha demonstrado um certo problema de absorção aqui, que eu não sei se vão ser replicados, porque o Adesanya é um cara que bate bem pesado. Eu acredito que o Guruli tem uma vantagem técnica em termos de trocação aqui, acho que ele vai conseguir punir com chutes baixos, acho que ele vai levar melhor nas trocas de boxe, e se por acaso ele sentir que a coisa está complicando e ele quiser levar a luta para baixo, eu também acho que ele vai conseguir fazer isso sem muitos problemas. Então meu palpite, não por muito, tá indo no Luiz Guruli. Boa. Em termos de favoritismo, é o Guruli, que é o favorito aqui, por odd em torno de 1,50. Na luta anterior eu não cheguei a comentar, mas o Zach Reese é o favorito também por 1,40. Bom, na luta seguinte, daí a gente vai ter daí uma luta muito importante, né? Em termos de ranking aí, a Tatiana Suárez contra a Amanda Lemos. Barbie, você acha que a Amanda Lemos não pode oferecer perigo em pé nessa luta aí? Ou vai ser quedada fácil? Como é que tu acha que a brasileira não tem chance de ganhar essa luta aí? Cara, a brasileira com certeza tem chance. Eu acho a Amanda Lemos uma excelente lutadora. Ela é muito forte fisicamente, ela bate muito pesado, tem uma senhora mão direita, tem um bom cardio para a categoria também. Mas o negócio é que eu acho a Tatiana muito eficaz na questão de conseguir as quedas e trabalhar o jogo de ground and pound dela, o grappling dela, que é muito bem desenvolvido, sabe? E infelizmente eu acho que é um jogo que casa muito mal com a Amanda Lemos, porque até o momento, quando ela enfrentou oponentes que se davam ao trabalho de fazer isso e faziam isso com algum tipo de efetividade, ela não conseguiu render muito, sabe? Não que ela ficou completamente sem ter o que fazer, mas, por exemplo, a luta dela contra a Weili Zhang foi uma passagem de caminhão que ela só estava sendo cuidada, round após round, mostrou muito capacidade de sobreviver, não me levem a mal, mas se a sua única capacidade no chão é de sobreviver, a coisa complica um pouco. Depois teve a luta dela contra a Bina, que foi mais uma passagem de caminhão, foi quedada e depois de ser quedada não ofereceu muito por baixo. Então eu imagino que essa luta contra a Tatiana vai ser a mesma coisa, sabe? Porque a Tatiana, eu inclusive acho que ela tem um nível de wrestling ofensivo maior do que o dessas duas. Mesmo que a Zhang e a Vina sejam muito boas no quesito, eu acho que a Tatiana, na parte de simplesmente colocar para baixo, é até melhor do que elas. E em questão de
desenvolver o grappling, as duas não tiveram nenhum problema, eu não consigo imaginar que a Tatiana também vai ter. Se a luta ficar na trocação, a Amanda Lemos tem uma vantagem bem distinta. Sabe, ela bate muito pesado, tem um timing muito melhor, tem maior variedade de golpes. Eu acho que a Tatiana não tem muito jeito na trocação, mas eu não imagino que a luta fique muito tempo nessa área. Infelizmente, o meu palpite é na Tatiana Suárez. É um palpite bem compreensível, afinal a odd aqui dessa luta é praticamente o maior favoritismo do card. A Tatiana Suárez está pagando entre 1,22, 1,21, 1,20, aí até a 1,25 no máximo. A mesma odd do Alessandro Costa, que também é bem favorito contra o adversário dele, que é um estreante. Então, concordo mesmo. É uma luta bem complicada para Amanda em termos estilísticos. A Tatiana só deve ser inferior nessa categoria. Agora não mais, né, para o Elisang, que saiu, mas ela só. Eu vejo ela perdendo, talvez, né? E olha que é um talvez, para Mackenzie Dare mesmo. Eu não vejo outra lutadora ali com chances boas, assim, reais de vencer ela. Então é isso aí. E a próxima luta é entre o Cláudio Puelles contra o Joaquim Neto, BJJ Silva, brasileiro aí, tentando uma recuperação. Se eu não me engano, ele vem de derrota. Vou só confirmar isso. Isso aí mesmo. Perdeu pro Drakkar Klose e agora tá tentando se recuperar aí. Ele que já tá com uma idade avançada até, né? 36 anos. Mas ainda tem linha para queimar. E eu acredito que essa luta aqui contra o peruano, Cláudio Puelles, é uma luta que casa bem para ele. Ele, lembrando, né, o Joaquim, até pelo pelo apelido, aliás, né? É um cara que vem do jiu-jitsu, um cara forte, explosivo em pé. Se eu não me engano, deu um knockdown no Arman Tsarukyan. Ou deu trabalho pro Tsarukyan, né? Todo mundo achou que ia ser uma luta tranquila. Ele foi lá e ofereceu perigo. E o Cláudio Puelles é um cara bem unidimensional, ao meu ver. E além disso, é inconstante, né? Não luta com muita frequência. Ele tem uma luta só nos últimos 3 anos, que foi pro Farresian, perdeu numa decisão dividida, até deu trabalho pro francês. Mas eu acho que o brasileiro tem um jogo aqui que pode casar. Em pé, eu acho que ele é melhor. E no chão, ele deve bloquear aí as investidas do peruano, que gosta de usar chaves de perna bastante. Ele investe bastante nessa técnica. Tem 2 vitórias, inclusive, né? Ele finalizou o Clay Guida e o Chris Gertzmecher por chave de perna, né? Chave de joelho, inclusive. O Felipe Silva também chegou a finalizar assim dentro do UFC. Enfim, é um cara que gosta de usar essa técnica. Acho que não vai funcionar com um cara com um nível de jiu-jitsu como o brasileiro. Lembrando que a odd aqui, o brasileiro tá com 1,95 a 2, né, a 2,00. Já o Puelles, ele é um levemente favorito, 1,89, 1,81, enfim, não sei, eu não creio tanto nesse leve favoritismo aí do peruano. Você tem algo a dizer sobre essa luta, Barbie, rapidinho? Clássico duelo de trocador contra grappler, e tipo assim, o Neto BJJ, ele tem mais a entregar. É engraçado, né? Porque eu falo Neto BJJ e ele não é o grappler nessa questão. Mas ele tem mais a entregar, é um lutador mais versátil. O Puelles é exclusivamente grappler, cara. E ele é um desses que dá ódio, porque ele não consegue lutar, ele não consegue nem esboçar a luta se a luta não está no chão. A luta dele contra o Dan Hooker foi uma vergonha, foi absolutamente terrível, que foi ele se jogando no chão e sendo punido pelo Hooker a todo momento. E é isso, cara. Eu acho que vai depender da capacidade do Puelles de conseguir levar o Neto BJJ para baixo. Eu acho que o Neto BJJ deve conseguir uma mãozada em algum momento, ser um trocador distintamente melhor. Eu tô apostando nele. Pois é, eu até tô considerando aqui essa luta aqui pra mim no campo minado. Eu vou pensar até lá. De repente eu mudo de ideia aí, porque eu já tinha algo definido antes, mas essa luta aqui tá com cara de gol aqui, né? Não sei, vamos lá. Próxima luta. Boliviano, José Daniel Medina enfrentando o sérvio Dusko Todorovic. Uma luta de baixo nível, né? Não vamos ser irreais aqui, né? Vamos ser realistas. Talvez 2 caras que já poderiam estar fora do UFC por conta de resultados ruins, né? O Medina é um cara de volume, é um cara que ele costuma apanhar mesmo nas lutas dele e tenta vencer na questão do gás ali, de tentar
drenar a energia dos adversários, mas ele aceita muito que o adversário cresça sobre ele, se imponha e fica lá rindo, debochando, dizendo bate mais, não sei o quê. Numa dessa ele se ferrou, né, contra o camaronês lá que tem poder de nocaute, que tá voando aí. Então, é um cara que eu não considero um lutador de nível de UFC. E tanto é que entrou pelo Contender Series perdendo. Ele perdeu na luta do Contender Series, mas, enfim, impressionou o Dana White lá. A mim, não. Já o Dusko é um cara que eu levava muita fé antes de entrar no UFC, porque ele nocauteou o Michel Pereira fora do UFC. E aí eu pensava, opa, tá aí um grande talento, né? Porque o Michel tá voando no UFC e o cara que nocauteou ele fora não tá. Então, tem que lutar no UFC. Só que daí ele perdeu algumas lutas ali de forma acachapante, daí eu já tirei um pouco das minhas fichas nele. E hoje eu já considero ele um lutador com muita brecha, muito vulnerável. E diante disso aqui, de uma luta de baixo nível, o meu palpite vai ficar com aquele lutador que eu considero que, apesar dos pontos fracos, apresenta um ponto forte melhor, assim, é melhor, talvez nessa coisa de tentar nocautear e de tentar finalizar. Dusko Todorovic. Eu considero ele melhor e o meu palpite vai ficar com ele. Em termos de odd, só confirmando aqui, bom, bem favorito. Odd 1.30. Até não tinha visto antes de falar. E aí, Barbie, tem alguma coisa a dizer sobre essa luta? Eu tinha a mesma perspectiva que você no Todorovic, mas o negócio é que ele se defende mal. O cara quer se valer do reflexo, o cara quer se valer da capacidade de ver tudo, do nada ele toma uns bulates que ele não sabe nem o que tá acontecendo. Luta valendo emprego, os dois com 3 derrotas consecutivas. Como você falou, eu não acho que o Medina seja um lutador a nível de UFC. E eu falo isso assim da forma mais eu quero ofender falando isso, porque o nível do UFC é baixo, mas o que esse cara entrega é absurdo. Ele é muito, muito ruim, ok? Então, Dusko Todorovic favorita, por favor, nos livre do Medina. É verdade, né? Mas enfim, a gente só tá avaliando aqui, né? É o nosso papel. Às vezes vão ter elogios muito positivos, às vezes pode ter uma crítica dessa aí mesmo, fazer o quê? Pois bem, vamos então agora falar sobre o card principal, que está previsto para começar às 19 horas. Lembrando que ao mesmo tempo a gente vai ter aquele evento de boxe, né, que eu comentei, o Canelo contra o Crawford. Para quem quer saber o horário aí da luta do Canelo, né, deve ser lá só por volta da 1 da manhã, 2 da manhã. Então não vai não vai ser ao mesmo tempo que o evento do UFC. Quando acabar o evento do UFC, vai estar começando o card principal daquele evento lá. Então vai ter mais tempo ainda para aproveitar lá, o evento que vai passar na Netflix, inclusive. Bom, primeira luta então do card principal desse evento do UFC é entre o Santiago Luna contra o Quang Lee. Bom, Santiago, um lutador mexicano que tem uma idade aí, é um cara bem jovem, invicto 6-0. Ele não passou pelo Contender, ele tá fazendo a estreia vindo de eventos regionais, fez carreira no UWC, finalizou vários caras lá, ele tem o grappling como carro-chefe, mas também sabe trocar, e ele é meio kamikazezinho. Eu vi a última luta dele que ele fez, nocauteou um rapaz lá com um cartel bem ruim, e aceitou a troca franca ali e nocauteou brutalmente, inclusive. Tem essa luta no Fight Pass para quem quiser ver. Então, assim, um cara que carece muito de testes. Eu não sei se ele tem nível para UFC ainda. Eu acho que essa luta aqui talvez seja um passo grande para ele. Ele que tá com 21 anos vai enfrentar o Quang Lee, que já passou por algumas lutas com adversários melhores. Ele venceu na última luta, por exemplo, o Gaston Bolanhos, que o Barbie tem coisas terríveis a dizer sobre esse peruano, o Gaston Bolanhos. Eu sei, Barbie, porque eu já estive de um lado para elogiar ele enquanto você criticava, eu lembro disso. O Bolanhos que veio do Belo e tal, com o Striker lá, que eu gostava de ver meio plástico, né? Mas enfim, é a vitória que nós temos aí para avaliar o Quang Lee, né? Os pontos fortes dele. Mas é um cara que passou por muito mais testes. Fez carreira na LFA, tem várias vitórias lá na LFA, inclusive, ele é 7-0 na LFA, o que para mim é um ponto muito, muito importante, muito a favor. E meu palpite vai nele, cara. Eu acho que ele vai vencer. Tá certo que ele já foi nocauteado dentro do UFC, inclusive, né? Pro Long Shaw. Mas esse Long Shaw aí, pelo jeito, ele é bom. Porque enfim.
Meu palpite vai ficar no lutador, acho que é do Vietnã esse atleta, né? Essa bandeira aqui é do Vietnã. Em termos de odds, ele é zebra, ó. Mais de 2,10 aí as odds dele. Mas eu vou ficar com ele. Quang Lee vai vencer o Santiago Luna. Vamos partir para a próxima luta. Então, Barbie, eu quero falar um pouquinho sobre essa aqui. Eu acho que você já cobriu tudo, que é isso, é uma luta entre um cara que a gente não viu ele contra grandes testes, não viu ele praticamente contra teste algum, contra outro que mesmo que esteja no nível baixo dentro do evento, pelo menos foi capaz de fazer frente a lutadores que já são mais estabelecidos, como Chris Gutierrez, por exemplo. Então, o favoritismo aqui, para mim, fica com o Kong Lee, mas vamos ver. Em termos de qualificação, né, nem se compara um cara 7-0 na LFA contra um outro cara aí que estava vencendo 4-0 no UWC, evento mexicano, venceu no Lux também, venceu no Tough and Uff também, que é um evento regional americano. Então, em termos de qualificação, assim, tá muito a favor do Quen Lee, esse favoritismo do adversário me surpreendeu um pouco. Vamos lá, então, próxima luta, Alexander Hernandes contra Diego Ferreira. E aqui tá uma luta que o Barbie tem muito conhecimento sobre esses dois atletas. Eu acho que, inclusive, o Alexander Hernandes foi ou ainda é o seu garoto, Barbie? Não lembro agora. Não, peraí. Não chegou a ser? Não, mas por motivos diferentes que você imagina, porque na primeira luta que o Hernandes fez dentro do evento, ele fingiu o toque de luvas, e aí naquele momento eu já tô assim, vagabundo, espero que apanhe até o fim da vida. Ué, mas não foi você que disse que dá pra cometer faltas e não sei o quê, e não tem problema? Faltas que o Não juiz significa, não, ó, não significa Isso que eu nem vou é torcer falta. por você. Não significa, ó, você pode cometer. Não significa que eu vou achar bonito, não. Significa que o juiz não vai punir. Malandro esse Meloto, bicho, tá o tempo todo tentando se credibilizar. Que eu te peguei na tampinha. Tô de olho no você, vagabundo. Tá achando que. Mas, o Alexander Hernandes, cara, desde que entrou no UFC, tipo assim, ele aparentava muito potencial, né? Um cara absurdamente atlético, muito rápido, com um bom poder de nocaute, forte no wrestling, com um grappling bem desenvolvido. E foi uma parada muito doida, porque a gente reparou muito rápido que ele não tem nem metade do nível que a gente esperava. Tipo, isso aqui, antes mesmo da luta que ele fez contra o Zerrone, a gente já começava a ver que talvez o cardio dele não fosse melhor, talvez o jogo de trancação dele, mesmo que tenha o poder, mesmo que tenha a capacidade atlética, não fosse melhor, ele passou alguns problemas, foi dominado inclusive em pé por alguns atletas que não são sequer trocadores, perdeu para o Quarantilho, perdeu para o Moicano, perdeu para o Damon Jackson, essa aqui eu achei até complicada de engolir, vou ser sincero com vocês, e aí entrou muito numa questão que o Hernandes é um cara atlético que nem sequer tem um primeiro round estupidamente explosivo. Às vezes acontece, às vezes ele tem uma diferença atlética tão grande em relação ao adversário, como por exemplo foi o caso da luta dele contra o Chase Cooper, que eu apostei no Hernandes, inclusive no campo minado. Que é só isso que ele precisa para fazer acontecer, mas quando isso não acontece, ele tem muita dificuldade de controlar a luta a longo prazo. Na minha opinião, ele perdeu a luta para o Rolobal, eu acho que ele também tinha perdido a luta para o Rupert, então assim, eu acho o Hernandes um lutador bem complicado de se apostar a favor, porque ele tem muitas essas qualificações, mas o jogo dele parece não encaixar. Por outro lado, a gente tem o Carlos Diego Ferreira, um dos lutadores que eu mais gostei de assistir ao longo da vida, porque é um cara assim, tanque de gás, pressão para cima do adversário, chute frontal, boxe com volume. Se a luta for para baixo, a gente faz a raspagem, a gente faz o adversário gastar energia, forte fisicamente também e mal. É um cara mal esse lutador aqui, sabe? E já é veteraníssimo também nessa altura do campeonato, tá com 40 anos, já tá acostumado. A luta que ele fez contra o Matheus Rebeck foi exatamente uma luta é como a luta que eu espero que essa aconteça. E o que eu acho muito interessante é que eu acho o Matheus Rebeck um lutador drasticamente melhor do que o Hernandes, drasticamente mais funcional e com algumas similaridades em questões estilísticas, sabe? Então o que eu vejo para essa luta é que o Hernandes vai ter que sobrepujar fisicamente o Carlos Diego Ferreira muito rápido.
vai ter que conseguir quedas, vai ter que fazer o Carlos Diego Ferreira cansar, mesmo que eu tenha falado que o CDF é um cara com muito cardio, com muito gás, ele tá com 40 anos. E isso tá começando a pegar, a gente já viu nessa última luta dele contra o Dawson que isso tá pegando, mas aqui eu vou fazer uma aposta mais arriscada e eu vou de Carlos Diego Ferreira. Eu acho que o Hernandes não vai ter a capacidade de nocautear essa luta e eu acho que, mesmo que ele não consiga fazer o jogo na mesma intensidade que ele fazia antes, na época que ele venceu o Khabilov, na época que ele venceu o Taisumov e o Pettis, eu ainda acho que o jogo de pressão, a intensidade do Carlos Diego vai fazer a diferença nessa luta. Eu acho que ele vai exaurir o Hernandes, eu acho que talvez ele consiga inclusive um nocaute. Meu palpite está no brasileiro aqui. Pois é, o brasileiro, né, o Diego Ferreira, que já lutou contra o Dustin Poirier, já lutou com o Beneil Dariush, eu nem lembrava dessas lutas aí que ele fez, veteraníssimo do UFC aí, que já tá chegando aos 40 anos, já tá com 40 anos, e agora vai ter uma luta aí com um atleta que tem valências físicas ali, um cara ágil, rápido, um grande teste pro Diego aí, né? Se perder, talvez pela idade, o UFC talvez não queira continuar com ele. Mas vamos aguardar, né? Em termos de odds aqui, pelo que eu vi, ele é zebra, mas não é por muito. Ele tá com 2.10, 2.5 aqui, e o Hernandes tá com 1.75, 1.80. Então, fica aí a informação. E a próxima luta, Kelvin Gastelum contra Dustin Stoltzfus. Gastelumzinho aí, essa luta aqui é nos meio médios ou nos médios? Só confirmar aqui. É nos médios, né? O Kelvin Gastelum aí que não teve jeito, né? Teve que ficar mesmo nos médios, não conseguia, tinha dificuldade de lutar nos meio médios, mas também, né? Perdeu ali pro Sean Brady, aí complicou a vida dele, bateu no teto, né? Infelizmente o Kelvin Gastelum provavelmente não vai ser campeão do UFC como talvez se pintou em algum momento da carreira dele, e agora tá tentando voltar aí ao caminho das vitórias, ele que perdeu pro Joey Pfeiffer na última luta. O Stoltzfus, pra mim, é um cara que nunca gostei de ver lutando, não me chama atenção o estilo dele. É um grappler, né? Então acho que essa luta aqui não casa muito bem pra ele. O Gastelum deve mantê-la em pé e talvez, quem sabe, até buscar um nocaute. A minha aposta seria essa. E a sua, Barbie? Acho que o Gastelum vai conseguir nocautear o Stoltzfus. Nossa senhora, mas tipo assim, essa é uma luta muito dada pro Gastelum, mas ele já tá pela hora da morte também, né? É um cara de queixo muito duro, o Stoltzfus, mesmo que ele seja mais um grappler, ele é um cara que vem tendo mais sucesso, assim, em termos de trocação, teve sucesso contra o Punahele Soriano na trocação, nocauteou o Barriô em pé, mesmo que ele tenha tido sucesso com uma queda antes. Eu concordo com a sua aposta, eu acho que o Kelvin Gastelum, tipo assim, o Stoltzfus, o sucesso dele em pé se baseia em bato mais pesado do que o meu adversário, e eu acho que é o tipo de coisa que não vai funcionar contra um cara como o Gastelum, que é conhecido historicamente pela capacidade dele de absorver golpes. Eu acho que se o Gastelum ainda tiver um mínimo de lenha para queimar, ele deve vencer essa luta sem muitos problemas, inclusive. Eu falei que o Gastelum vai nocautear, né? E se tu for ver, até talvez seja um palpite ousado, né? Pelo menos o método, porque o Gastelum não nocauteia alguém desde 2017. E foi quando ele nocauteou o Michael Bisping, inclusive. Foi a luta de aposentadoria, se eu não me engano, inclusive, do Bisping. É isso. Olha só, hein? Eu acho que vai acontecer isso mesmo. E a próxima luta a odd, né, do Gastelum, tá 1.40. Bem favoritinho mesmo. Vamos ver, a próxima luta é entre o Rafa Garcia, contra o Jared Gordon. Aqui eu acho que são dois wrestlers, né? Pelo menos me parece, assim, dois caras que tem esse poder de quedas como carro-chefe, mas tem um boxezinho legal de se ver, alinhadinhos. O que você acha dessa luta, Barbie? Cara, eu acho que o Jared Gordon, já numa idade um pouco mais avançada, tá fazendo possivelmente o melhor trabalho da carreira dele. A última luta dele, um nocaute incrível em cima do Thiago Moisés, uma luta que era bem difícil de se apostar. Antes disso, uma decisão dividida contra o Nasrat Haqparast, que a maior parte das pessoas achou que o Jared Gordon tinha vencido. Depois, antes, tinha vencido o Mark Madsen, um no contest contra o Bobby Green. E antes disso, a luta dele contra o Paddy Pimblett, que é universalmente
é vista como um dos maiores gafos da história do planeta, sabe? Inclusive, eu não vejo como pontuar essa luta pro Paddy Pimblett de forma alguma. Eu acho que é mais fácil você dar todos os rounds pro Jared Gordon. O que eu tô dizendo, o que eu tô falando tudo isso aqui, é porque se você olha só o cartel, você tem a impressão, pô, esse cara tá alternando vitórias e derrotas, mais ou menos e tal. Eu acho que ele tá na melhor fase da carreira dele agora, sabe? E ele é um cara, como você falou, um bom boxeador, um cara não muito rápido, mas bate decentemente pesado. É, e questão dele de wrestling é que ele tem um jogo muito sufocante por cima. É um cara que vai ser muito bom em manter a luta, manter o adversário por baixo, fazer ele se exaurir, trabalhar um ground and pound. Não passa muito a guarda, mas ele trabalha de uma forma que o oponente não pontua, não consegue se levantar. É, bem chato, assim, de se lidar. Enquanto isso, o Rafa Garcia entrou no UFC contra o mesmo Nasrat Haqparast, tomou um cacete, inclusive, porque ele é um cara mais do wrestling, ele é forçado a trocar várias vezes, e ele já tem demonstrado uma boa velocidade nas mãos, bons uppercuts também, mas a luta para ele é quando ele consegue colocar a luta para baixo, trabalhar ground and pound, trabalhar as finalizações dele, que são muito boas, ele vem sendo mais forçado a usar a trocação. Existe aqui uma diferença muito que pesa para mim, que é a questão da idade, que são 6 anos de diferença a favor do Rafael Garcia, mas sendo bem sincero, eu acho que em questão de momento, em questão de nível, em questão de consistência do jogo, eu vejo Jared Gordon com uma vantagem nessa luta. Eu acho complicado ver o Rafael Garcia conseguindo quedar de forma consistente, de maneira a ganhar rounds. Eu acho que na trocação eu dou vantagem pro Jared Gordon. Claro, existe um caminho aqui, e o Jared Gordon já perdeu rounds, já perdeu lutas para adversários que só colocavam ele para baixo, conseguiam dominar ele por lá. Eu só não acho que o Rafa Garcia tenha essa consistência. Então, meu palpite fica com o Jared Gordon. A idade tá um pouco avançado, mas ele não tá demonstrando ainda sinais de decadência, né? O Jared Gordon. Também concordo com você. E as odds também concordam. 1,44 aqui, pelo que eu vi, entre 1,40 e 1,44 a favor do Gordon. E o Garcia com algumas casas de apostas mais de 3,0. Pois bem, agora vamos para o Co-Main Event, uma luta entre o Rob Font contra... ele ia enfrentar o Raul Rosa Jr., né? Mas teve uma lesão, então colocaram ele contra outro mexicano, contra o David Martinez, ou David Martinez, David Martinez, né? Que é mais pro lado mexicano, um nocauteador, pelo que eu vi, deixa eu ver aqui, 13 lutas que tem na carreira, ele nocauteou 10 vezes. Ou seja, é um cara que tem 12-1 aí no retrospecto, sendo que essas 12 vitórias, 10 delas foram por nocaute. Tá fazendo a segunda luta dele no UFC e já conseguiu isso, arrancar uma vaguinha no Co-Main Event desse UFC. Ele já teve outras lutas marcadas que foram canceladas no evento, ou seja, não era o objetivo do UFC, não era para ele estar enfrentando o Rob Font agora. Teve 2 lutas canceladas, uma com o Crank Lee, que inclusive tá no card, e outra contra o Carlos Vera. Essas eram as 2 últimas lutas que tentaram fazer para ele. Não deu certo, e vai enfrentar o Rob Font, que vem num resultado positivo, se eu não me engano. Sim, 2 inclusive. Kyler Phillips e Jean Matsumoto. Ou seja, no papel uma luta mal casada, né? Não era para isso estar acontecendo. Mas, por questões mercadológicas, né? Por questões de timing, é o que o UFC conseguiu fazer. E me parece que em termos de nível, aqui a gente tem, em termos de qualificação, uma disparidade, né? O Rob Font está muito mais testado, um cara do top 10 ali da categoria dos galos. Se eu não me engano, ainda continua ranqueado ali, né? Vou dar uma confirmada aqui agora, Barbie, se você souber, mas me confirma aí, se eu não me engano, ele tá ranqueado sim. E é uma luta que, para mim, ele vai vencer, a não ser que a gente a não ser que a gente tenha um fenômeno, né? Que não me parece que é o caso do Davi Martinez ainda. Pelos nomes que ele venceu, eu vi a luta que ele fez contra o Simon Oliveira, mas, pô, o Simon Oliveira, não quero desrespeitar, mas tá todo mundo nocauteando o Simon Oliveira, né? Então, assim, eu acho que o Rob Font deve ganhar essa luta aqui. Meu palpite vai nele. E o seu, Barbie, tem alguma coisa a dizer para acrescentar? Cara,
Eu acho essa uma luta difícil. Eu acho que o Fonte, nas últimas lutas dele, ele venceu lutadores que ele conseguiu colocar um certo desconforto na trocação, colocando pressão no boxe, e defendendo, não defendendo bem quedas, mas principalmente conseguindo se levantar quando quedado, trabalhar mais uma pressão. Tipo assim, eu ainda acho que eu entendo o favoritismo do Fonte nas casas de aposta, mas o David Martins ele tem um jogo mais diferente do que isso, porque ele é um contragolpeador muito bom, ele é um boxeador de muita categoria, tem um bom. Coloca os golpes com muita potência, com muita habilidade, sabe? O nocaute dele no Simon, mesmo que tenha sido um adversário de nível mais baixo, foi um contragolpe excelente, e o trabalho que ele fez após esse contragolpe também foi muito bom. Então eu acho que assim, eu vou pelo risco aqui, eu vou apostar no David Martinez. Essa é uma luta difícil de se apostar, como eu acho que nada que você falou tá incorreto. Você tá confiando numa decadência do Fonte, ou você acha que o Fonte ainda tá bem assim? Eu acho que o Fonte ele tá bem, mas ele já não tá mais no auge, sabe? Eu acho que existe uma decadência física muito clara. Não que eu acho que isso vai fazer muita diferença, porque o Fonte, né, o que ele tá fazendo agora é que, como ele não tem a velocidade mais, ele tá trabalhando com um volume muito grande. E isso aqui é uma coisa que pega muitos lutadores com menos experiência, porque eles ficam, meu Deus, tem golpe vindo sem parar, o que que eu faço com esse cara? E eu acho que não é um tipo de jogo que vai funcionar muito bem com o Martins. Eu acho que vai ser um duelo bem técnico, acho que vai ser bem parelho. O meu palpite vai no David Martinez. Se vocês quiserem seguir, saiba que é arriscado. Eu teve uma vez que eu apostei também num cara que estava em ascensão, que era o Adrianes contra o Fonte. E aí o Fonte me deu um tremendo choque de realidade, assim, né? Eu achei que ele já estava numa fase decadente e eu confiei muito no Adrianes. Talvez hoje a decadência aumentou, né? E trata-se realmente de um grande talento, o Martinez. Eu não tenho essa certeza, mas é para isso que a gente vai assistir o evento, né? Em termos de odds, favoritismo tá no Fonte, entre 1,65 a 1,70 e o Martinez 2,20. É o que as casas de apostas estão apontando aqui, ou seja, não é um favoritismo muito grande do Fonte. Né? O que eu falei antes ali, da carreira do Fonte, do teto que ele alcançou, né? Pô, chegou a ser top 5 da categoria dos galos. Isso não tá entrando nas odds, né? A galera não tá levando em consideração isso, né? Os nomes que o Martinez ganhou, não. O hype tá no ar aí. Enfim, vamos então agora falar sobre a luta principal. Finalmente chegamos, no momento mais aguardado desse podcast, talvez. Não sei. Diego Lopes contra Jean Silva. Nossa senhora, que luta, hein? Que luta, galera. Um ex-desafiante ao cinturão dos pesos penas, né? O Diego Lopes fazendo a luta principal aí diante do seu público, né? Que provavelmente vai ter a torcida aí. Talvez, né? Essa luta não é no México, mas é um evento todo dedicado aos mexicanos. Imagino que vai ter muito mexicano lá querendo ver esse evento. E enfrentando o Jean Silva, que é uma das grandes joias do MMA brasileiro, também aclamado aí por muitos gringos, né? Referenciado. Apesar que é um cara que tem o negócio ame ou odeia, né? O pessoal também odeia ele, mas tá engajando. Um grande talento. E Barbie, vamos começar falando sobre o Diego Lopes. O que você tem a dizer sobre o Diego? Quais as armas, né? Que a gente sempre costuma falar isso, que o Diego vai trazer para essa luta aí. Diego Lopes, uma das maiores estrelas que pegou o UFC aí completamente desprevenido, foi chamado de última hora para substituir em uma luta, acabou conseguindo, e inclusive perdeu essa luta que foi contra o Movsar Evloev, mas conquistou o coração do público, conseguiu uma sequência muito boa de vitórias e eventualmente disputou o cinturão. Uma lutaça com o Alexander Volkanovski, que eu vou dizer que já deixou muito claro os problemas do Diego. E existem, claro, muitas coisas a favor dele, porque todo mundo tava, porque o Diego cansa. O Diego vai chegar na luta contra o Volkanovski, que vai durar 2 rounds e vai ficar exaurido, que foi exatamente isso que eu vi contra o Danite. O Diego cansa, mas ele consegue se dosar um pouco mais também, e eu acho que essa luta contra o Danite foi boa, inclusive para isso, né? Para mim, o grande problema do Diego, Melotão, meu querido, é que ele se defende mal demais.
mal demais. Defesa dele é queixo, sabe? Defesa dele é eu tô batendo em você também enquanto você tá me batendo. A guarda alta dele tá lá só de decoração, porque realmente não barra nada. A luta dele contra o Volkanovski só foi parelho porque o Diego é um monstro. Fisicamente falando, é um dos caras mais assustadores que você pode encontrar nessa categoria. Estupidamente rápido, estupidamente forte, enorme para a categoria, bem pesado, bate pesado. É, e uma resistência muito grande a golpes, né? Queixudo pra caramba. Então, quando você tem um cara com essas capacidades atléticas, ele pode cometer vários erros e ainda assim conseguir fazer uma luta bem competitiva contra qualquer um. Tipo, você pega os números da luta do Volkanovski, eu inclusive estou com eles abertos aqui na minha frente. Volkanovski acertou mais que o dobro de golpes do Diego. Ele teve uma porcentagem de conexão de 61%. Galera, 61% é muita coisa. Você é um lutador profissional, tá deixando seu adversário te bater mais que uma a cada 2 vezes que ele tenta um golpe. Isso é coisa pra caramba. Em compensação, o Diego teve uma margem de acerto de 32%, que é muito mais o que eu espero de um duelo entre lutadores de alto nível, sabe? Porque o Volkanovski sabe se defender, ele sabe se proteger. E eu vou dizer até que o Volkanovski se expôs muito nessa luta, de tanto que estava sendo fácil acertar o Diego, que foi uma ideia muito besta da parte dele, né? Tinha umas trocas gigantes de esquerda lá, bicho, que eu tava me tremendo todo aqui em casa, pensando, meu Deus do céu, um queixo vai voar para onde? E, cara, o Volkanovski bate pesado, muito mérito do Diego de conseguir se manter na luta, coisas que eu acho que o Diego precisa melhorar para ontem, em termos de trocação. Bom, é óbvio que a defesa dele, é óbvio que ter uma guarda e uma movimentação de cabeça que se adequem mais ao que ele está querendo fazer. Porque não adianta você querer ser um lutador de pressão e querer se proteger igual o Floyd Mayweather faz, por exemplo, porque isso não casa. Você precisa ter um sistema de proteção para quando você estiver pressionando seu adversário. Você precisa, por exemplo, o que o Strickland faz. Eu não acho a defesa do Strickland a melhor do mundo, mas ela encaixa muito bem estilisticamente com o que ele faz. Eu preciso que o Diego se adeque mais a esse tipo de jogo, sabe? Porque bater pesado, eu sei que ele consegue. Eu sei que ele consegue trabalhar com volume, eu sei que ele consegue atorar a pancada, mas eu preciso que ele consiga, primeiro, se defender melhor em pé, nessas questões que eu falei, mas também cortar mais espaço, porque esse também foi uma coisa que me pegou muito na luta contra o Volkanovski, que ele estava seguindo o Volkanovski pelo ringue, ao invés de conseguir encurralar ele. Claro, Volkanovski é um dos melhores lutadores que já competiram no esporte do MMA, mas é uma melhora que é necessária se ele quiser chegar no nível mais alto. Em questão de jogo de chão, cara, o Diego é excelente. Bom guardeiro, bom por cima, passa muito bem, trabalha um ótimo ground and pound, tem ótimas finalizações, extremamente ágil. Não tem muito o que tirar do Diego nesse sentido. Eu acho ele é muito bom pegando posições. E uma questão de jogo que eu acho o Diego extremamente forte é no trabalho dele no clinch e principalmente na área de transições, que quando a luta tá se levantando ou quando a luta tá meio embolada para ir pro chão, ele trabalha muito bem em uppercuts, ele trabalha muito bem em golpes sujos, ele consegue emendar finalizações a partir desse clinch também, faz isso extremamente bem, e é um cara muito forte fisicamente, como eu falei o tempo todo, então ele tem uma certa facilidade de virar o adversário, ele tem uma certa facilidade de colocar o adversário onde ele quer que o adversário esteja. Eu acho que, inclusive, é um aspecto do jogo do Diego que ele não valoriza o suficiente, sabe? Eu acho que ele quer ser um trocador, quer ser um lutador mais de dar show, mas se ele começasse a clinchar os caras, eu acho que ele teria mais sucesso, porque ele é realmente um monstro no quesito. Eu acho que é isso que eu tenho a dizer sobre o Diego Lopes. Muito bem, muito bem. Agora a gente vai falar sobre o Jean Silva, né? Uma grande joia do Brasil aí, que vai estar tentando chegar ao 6-0 no UFC e se aproximar de uma disputa de cinturão. Ele que ainda não disputou o cinturão, né? Não entrou ainda no top 10 ainda da divisão, né? Ele está tentando buscar isso. Aliás, ele é o 10º, aliás, exatamente o 10º, ou seja, ele está tentando entrar já no top 5, no top 3, já que o Diego Lopes é o segundo colocado. E aí, o que a gente pode falar sobre o Jean Silva, Barbie? É o novo Vanderlei Silva aí, o cachorro louco dos pesos penas? Bom, se você for falar em questão de personalidade, pode muito bem ser, sabe? Eu acho que em questões estilísticas ele é bem diferente. Inclusive, eu gosto muito do Jean Silva como lutador,
como um técnico nesse sentido, eu acho ele muitíssimo bom. Eu acho que a preparação de golpes dele é uma parada muito boa. Eu acho que a forma que ele utiliza os ganchos com a mão da frente também é excelente. Inclusive, ele trabalha melhor contra canhotos, que é uma coisa incomum de você ver no MMA. Os jabs dele funcionam muito bem, os ganchos, como falei, gancho com a mão da frente em contragolpe e também tomando a iniciativa. O que eu tô achando mais interessante no Jean é que ele parece estar ficando cada vez mais confiante, entrando nas lutas como se ele não pudesse perder, e a performance dele também só tá crescendo, sabe? A luta dele contra o Charles Jourdain foi uma luta que ele respeitou bastante o adversário e passou o caminhão. Na luta dele contra o Drew Dober, ele já estava muito mais tranquilo, ele passou o caminhão ainda mais. Entrou contra o Melsik pensando, essa é uma luta fácil. E foi. Entrou contra o Bryce Mitchell e ele entrou tirando onda, né? Aquela luta foi um passeio descomunal, porque a impressão que dava é que ele olhou o Bryce Mitchell e tava assim, esse cara acha que ele pode me dar algum trabalho. E não deu, cara. Essa foi a performance mais assustadora que eu vi do Jean Silva, porque a impressão que dava é que ele podia definir a luta a qualquer momento. É claro que isso é uma ilusão, e isso é inclusive uma coisa que eu não gosto muito de ver nos lutadores, porque se você tem a ideia que você pode terminar a luta a qualquer momento, você tá deixando os pontos irem pro seu adversário, sabe? Você não tá valorizando os rounds. Mas o Jean Silva realmente definiu a luta quando ele quis, da forma que ele quis. E também é um cara que, assim, o nível de solo dele, mesmo que não tenha aparecido muito, já demonstrou ser bem decente, tem boas guilhotinas, tem uma boa pegada quando os adversários atacam nesse aspecto. Mesmo quando ele é quedado, ele consegue se levantar bem rapidamente, pelo menos até o momento, foi isso. Um poder de nocaute estúpido para a categoria, né? Um cara que bate absurdamente pesado, absurdamente pesado. E uma coisa que eu acho que é um aspecto até meio assim subestimado no jogo do Jean Silva é que como que ele faz o adversário pensar que não tem risco na luta, né? Que essa questão de ficar constantemente com um toque na luva, constantemente e aí subitamente o cara tá te matando. É interessante porque eu lembro que o Bryce Mitchell recusou tocar a luva com o Jean, e o Jean ficou triste com ele. E eu que assim, é interessante esse jogo que funciona. Se você não topar o toque na luva, a impressão que dá é que você sentiu psicologicamente a pressão. Mas se você topar, você acaba relaxando contra um dos caras mais perigosos da categoria na sua frente. É interessante que funciona dos dois jeitos. Toca a luva, entra com um diretaço e subitamente você tá no chão. As performances dele no UFC têm sido muito impecáveis e elas, inclusive, só têm melhorado, sabe? A performance dele contra o Vallejos no Contender Series não foi nem perto do lutador que ele se tornou depois. Eu acho que, inclusive, esse cara, assim, a posição do ranking dele, eu não sei se ele vai ganhar essa luta contra o Diego Lopes, eu tenho meu palpite, com certeza, mas eu vou dizer que ele ele tem o potencial de estar bem mais acima do que ele está, ganhando ou perdendo. Se ele perdeu para o top 2, não significa que eu não acho que ele passe o caminhão na maior parte desse top 10. Que isso fique bem claro. É isso aí, então. Bom, agora chegamos na análise final, o desfecho. O palpite de quem vai ser o vencedor. E aí, Barbie, o que você acha? Quem vence essa luta? Diego Lopes ou Jean Silva? Bom, falando aqui já a princípio, meu palpite está no Jean Silva. E o meu palpite está no Jean Silva por um motivo extremamente simples, que eu até acho que é um pouco triste, considerando que ao nível de habilidade desses caras e a complexidade que essa luta pode tomar. Mas o meu palpite você está pegando um dos melhores pegadores da categoria inteira e colocando contra um cara que basicamente não se defende. Tipo, o casamento é tão ingrato nesse sentido que eu fico até triste, né? Porque eu gostaria de ver essa luta com o Diego Lopes se defendendo um pouco melhor e o Jean levando a luta um pouco mais a sério. Eu acho que seria uma luta mais interessante de se assistir. Eu acho que ela teria muitos nuances a serem avaliados, mas a impressão que eu tenho dessa luta é que o Diego Lopes vai tentar pressionar e ele vai constantemente ser atingido por golpes muito pesados, sabe, de um monstro. E é óbvio, eu falei aqui, o Diego Lopes, queixudo, caramba, aguentou pra caramba, mas ele aguentou pra caramba do Volkanovski, que não é um nocauteador, não é um cara que tem um poder de nocaute diferenciado pra categoria. O Jean Silva é exatamente o contrário, bicho. Ele vai, se o Diego Lopes colocar ele pra ser contra-golpeador, ainda mais não conseguindo cortar o espaço da forma que ele fez na última luta, tipo, da
a incapacidade que ele demonstrou da última luta, se ela se repetir nessa, então o Jean vai brincar de ping-pong com a cabeça dele, sabe? Vai brincar de tocar e vai brincar de bater. E a impressão que eu tenho é que essa luta pode ser, inclusive, bem desnivelada nesse aspecto. Porque o Diego Lopes vai colocar a pressão esperando, possivelmente, que o Jean Silva se canse. Se o Diego Lopes não conseguir levar essa luta para baixo, eu acho que ele vai depender de uma mão entrar, assim, para conseguir um respeito muito grande do Jean Silva, porque eu acho um casamento de jogo bem ingrato na trocação, e eu acho que é isso que vai definir a luta. Eu acho que o Jean Silva não vai ter dificuldade alguma de acertar o Diego Lopes, e se o Jean Silva, um cara com esse poder de nocaute, com essa categoria, com esse nível de trocação, não tem dificuldade de te acertar, meu amigo, você tá com problemas demais. Demais, demais. Então é isso que eu acho que essa é uma luta que poderia ter muito mais a oferecer nesse sentido do casamento entre os dois. Pode ser que ofereça, mas infelizmente a minha expectativa para essa luta é que essa questão básica de um cara pressionar sem conseguir se defender contra um contragolpeador de mão pesadíssima vai definir essa luta de uma forma bem óbvia, bem rapidamente. O meu palpite está no Jean Silva. É isso aí. Eu também concordo com você. Eu acho que o Jean Silva é um showman, é um cara que vai em busca da definição e ele tem mais qualidades. O Diego me deixa um pouco na dúvida ali da questão da defesa dele. Parece meio vazada mesmo. E é isso, né? Meu palpite é no Jean Silva também. E talvez até por nocaute. Talvez até por nocaute mesmo. Acho que essa luta não vai para decisão dos juízes. E vamos agora, então, ao campo minado. Campo minado. Bom, recapitulando aqui o evento passado, só falando aqui os palpites, né? O Rampazzo, inicialmente ele tinha ido de Pitbull, mas como caiu a luta, aí no grupo lá, depois ele mudou e escolheu o Borralho para vencer. Perdeu, né? Não acertou o palpite. Eu fui de Trey Waters, vencendo o Sam Peterson. Eu ia ganhar, o Trey Waters começou melhor, mas aí perdeu ali, né? Eu tive uma discussão com o Barbie antes do podcast começar aqui, ele dizendo que esse cara querendo me convencer que o Trey Waters começou bem, só foi nocauteado em 2 minutos, pô. Eu tava arrumando a cozinha, a luta começou, eu pensei, vou só terminar de fazer. Quando eu voltei, a luta já tinha acabado, meu, tenha vergonha. Não, é assim, cara, o Trey Waters mostrou ali que existem níveis, tá? Ele tava com aquela esquiva ali, assim, ó. Nossa, acertando jab direto. O Peterson não achou a cor da luva do Waters nos primeiros 1 minuto e 30. Aí depois nocauteou ali, né? Foi nocauteado mesmo, né? Acabou levando um pombo sem asa. Mas a minha leitura foi correta. Vamos lá, então. O palpite do Barbie errou também aí, ó. Ô, leigo. Botou no Robert Ruchala. O meu quero vencer do que eu ser o seu sem vergonha. Não, mas assim, apostar num estreante, né? Acho que o Ruchala tava estreando, né? Enfim, contra o Gomis. O Ruchala tava estreando. O Gomis venceu ali, acabou com as chances do Barbie aí. A virada vai vir, né? A virada, nós vamos alcançar o Barbie, ele que tá na frente aí. Tá com 10 pontos, né? É isso aí, o Barbie com 10 pontos, eu com 5,43 e o Rampazzo com 3,56. Isso tá mantido aí já faz 2 semanas, pelo menos, que não muda isso. E agora vamos em busca da virada, né? La remontada. Ô, capitãozinho, quem você vai palpitar aí? Senhoras e senhores, meu palpite vai contra o meu palpite. Eu tô indo de Diego Lopes, que tá pagando 3,10. Porque assim, como eu falei, meio que depende de queixo. Imagina se esse bicho tem o queixo. Se ele tem o queixo de Vibranium ali. O queixo entre os queixos. Sei lá, hein? Sei lá. 3,10. E só pra constar, o líder pode correr riscos, Meloto. O Jean Silva já levou algumas pancadas aí. Eu não vi ele apanhando ainda, né, de ninguém, né? O Kevin Valleiros foi o cara que deu uma luta mais dura pra ele, se não me engano, em termos de... Foi isso mesmo. Foi no contender ainda por cima, então... talvez, né? Pode ser o teto dele, a gente não sabe. Ele vai ser testado mesmo agora, né? Agora vai ser o grande teste para ele em termos de trocação ali, né? Pelo menos. Vai enfrentar o maior desafio da carreira. O Rampazzo tá indo de Rafa Garcia, vencendo o Jared Gordon.
pagando 3. Vai perder, o Jared Corner é melhor. E eu estou indo de Jesus Aguilar vencendo o Luiz Curuli. Vou manter o meu palpite. Tá pagando 2,63. Jesus na causa. Vamos que vamos. Agora vamos para a nossa despedida aqui. Esse podcast provavelmente foi longo, passou de 5 horas. Nossa senhora. E vamos lá, Barbie, qual vai ser o teu tapinha de despedida? Vai ser na cara ou no ombro aí de alguém? Senhoras e senhores, soldados e soldados, aqui você fala seu Capitão Carisma, e neste momento vocês podem me chamar de seu Capitão Violência, porque não existe amigos, não existe amigo nessa altura do campeonato, aqui é só tapa na cara, e o meu tapa na cara, senhoras e senhores, chegam aqui mais perto, porque o meu tapa na cara vai no corner do Harry Hagley. Como todos sabemos aqui, ele foi nocauteado pelo Cauê Fernandes em 3 minutos com chutes baixos. Então por que o meu tapa tá indo no corner? Galera, ele não tinha mais perna pra andar. Tipo assim, foi uma parada extremamente assustadora, o tanto que o Cauê Fernandes conseguiu danificar ele super rápido. Em termos de 2 minutos, ele já tava mancando das 2 pernas. Mas a questão é, se você vê que o seu lutador não consegue mais andar, ele não consegue mais pisar no octógono direito, com 3 minutos de luta, menos de 3 minutos, interrompe a luta. O que você acha que vai acontecer? Você acha que ele vai nocautear o cara? Ele não consegue andar. Ele não consegue andar, ele não consegue pisar no chão. O que você acha que vai mudar? Não é nem como se fosse o caso de, não, mas o Cauê tá cansando, a gente tá crescendo. Não, bicho. O problema tava começando ali. O Cauê ainda tava fazendo tudo dar certo e foram as 2 pernas. Se ainda tivesse sido uma, tudo bem, mas ele trocou de base e imediatamente já tava mancando da outra perna também. Bicho, esse UFC Paris, assim, as performances dos lutadores foram excelentes, mas foi um desastre em termos de juiz, em termos de as pontuações eu também achei terríveis, e o corner, bicho, esse corner me enervou um tanto, porque o que precisa acontecer para um corner entender que o lutador deles não tem chance mais? Você viu o seu lutador ser aleijado das 2 pernas. O que você espera que ele faça nessa altura do campeonato? Bicho, leva ele para casa. Deixou ele tomar mais uma lambada na perna que já estava lesionada. Aí o juiz... Pois é, né, bicho? Esse cara não consegue mais andar. Interrompe a luta. Tapa na cara. Bando de vagabundo. E tapa na cara do juiz. Eu acho que era o Herb Dean, inclusive, que viu o cara mancando pelo octógono e pensou, nah, ele consegue dar gás. Ele consegue dar gás. Todo mundo errou. Todo mundo errou. E o seu capitão aqui tá mandando tapa na cara de todos esses vagabundos. O Capitão Pistola. Não cheguem perto desse homem quando esse homem está brabo. Bom, o meu tapa, ele vai nas costas. Hoje vai ser nas costas do Paul Craig. Paul Craig, que nesse último sábado perdeu, né? Foi nocauteado pelo Modestas Bukauskas e anunciou sua aposentadoria do esporte. Por que eu tô dando esse tapa nas costas dele? É pela grandiosa carreira aí, né? Dentro claro, das proporções, né? Mas vamos combinar, né? Um lutador chegar no UFC não é tão fácil assim. Chegar entre os tops 10, ali, top 5, talvez, né? É difícil também. Ele chegou a ser o número 8 da divisão dos pesos médios. É um cara que venceu o atual campeão, o Magomed Ankalaev, dos pesos meio pesados. Foi o único cara que venceu na carreira, o Ankalaev, é o Paul Craig. Venceu o Jamal Hill também, finalizou o Jamal Hill. Venceu o Shogun, enfim. Aí o Shogun já meio moribundo, né? Mas é um cara que vale uma salva de palmas aqui pela carreira, fez uma jornada bonita de se ver, encaradas memoráveis aí nas pesagens, né? Um cara bem intimidador, né? Representando sempre a Escócia lá com o rosto pintado. Ele chegou a dar uma entrevista, eu lembro, quando ele estava numa fase boa aí, vinha de 5 vitórias seguidas, nocauteando o Shogun, né, finalizando o Jamal Hill, finalizou o Krylov também. Ele chegou a dizer que estava pensando ele queria muito, né, um sonho de disputar o cinturão, tanto talvez dos médios quanto dos meio pesados. Ele tinha esse sonho. Enfim, não conquistou, mas fica aqui o registro aqui, um jiu-jitsu, né, é o cara que mais venceu por triângulo na história do UFC, inclusive. Tem esse registro aqui, venceu por 4 vezes por triângulo. Um cara difícil de lidar, né? Quando tu ficava na guarda, né? Quem queria levar pro chão aí tinha problemas com ele. Alguns conseguiram vencer, mas outros se ferraram. Enfim, é isso. Meu tapinha nas costas do Paul Craig.
É isso aí então, galera. Finalizamos aqui então o podcast, né, que ficou meio longo aqui, mas é isso. Falamos sobre esporte, falamos sobre MMA, e que vem a próxima semana aí, que vem esse evento do UFC, La Noche UFC. Esperamos que a gente tenha um grande evento para chegar aqui na próxima semana e falar sobre ele, e falar coisas positivas. É isso então, até a próxima, pessoal. Tamo junto. Presta, filhas.